Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Chegou o momento do passeio pela Bíblia. Shalom Shalom Aleinu Ve'al Kol Israel. Um passeio pela Bíblia, saudade do passeio pela Bíblia. Vai ser meu convidado hoje para nós passearmos pela Bíblia. Quer passeio melhor do que esse? Pegue na minha mão e juntos vamos pegar na mão de Jesus e dar um passeio pela Bíblia. Nós vamos ver hoje que o justo vive pela fé. Então vamos caminhar pelas páginas da Bíblia, meditando nos versículos que nos lembram todos esses aspectos de que o justo vive pela fé. Começamos o nosso passeio na carta aos Romanos, capítulo 4, versos 24 e 25. Romanos 4, versos 24 e 25, que diz: a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificação, ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o que seria isso? Justificação, tinha que nos justificar do nosso pecado. Você sabe que até o advento de Jesus, os nossos pecados, os pecados dos homens, eles eram remidos pela oferta de animais em sacrifício, derramamento de sangue dos animais. Então, funcionava mais ou menos assim: a pessoa chegava com o seu sacrifício para o sacerdote, lá no tabernáculo, e ele apresentava, e chegava lá e dizia: sacerdote, eu vim aqui porque eu pequei. E o sacerdote dizia: muito bem, você pecou, sabe então agora que tem um preço para ser pago, né? Sei. Você trouxe aí o animal? Trouxe. Aí o que era? Ele tinha que oferecer o seu melhor animal. Se fosse um cordeiro, tinha que ser macho, sem mancha, sem doença, sem nada, tinha que ser o primogênito. Então imagina só, para aquele povo que estava numa caminhada no deserto, eles 40 anos caminhando pelo deserto. Não tinha supermercado para fazer compra, não tinha açougue, padaria, nada. Caiu maná do céu. E eles tinham que ir tentando manter um pouco do gado que eles ainda conseguiam manter, com muita dificuldade. No deserto não tinha pastagem para esses animais. Você já pensou a trabalheira desses homens alimentando aquele gado? Então, quando ele cometesse um pecado, ele sabia que ele ia ter que pagar um preço, entregando seu melhor animal. E que preço, né? Para eles que valorizavam tanto as coisas materiais, naquela caminhada no deserto. Imagine só ter que abrir mão do melhor animal que ele tivesse. Mas aí o sacerdote então botava a mão sobre a cabeça do animal e perguntava para a pessoa que tinha ido levar o sacrifício: você está consciente que você pecou? Ele respondia: sim. Você está consciente que este que está aqui, este não tem pecado nenhum, ele não cometeu nenhum pecado? Sim, estou. Você está consciente de que o sangue dele vai ser derramado por expiação dos seus pecados? Sim. Aí, muito bem, o animal era sacrificado, a pessoa ia embora e tinha seus pecados remidos, perdoados. Mas ela saía dali pensando: olha, me custou caro ter pecado. Eu não vou pecar de novo, porque senão eu vou ter que entregar outro animal. Daí a pouco ele pecava outra vez lá, e agora outro animal. Então ele pagava um preço muito alto, né? Os pecados eram justificados pelo derramamento do sangue do cordeiro, do animal que era oferecido em sacrifício. Depois, com Jesus, ele é o justo que pagou por todos os nossos pecadores. O seu sangue foi derramado
para lavar os nossos pecados. Nele não se achava nenhum erro, nenhum pecado, nenhum dolo, mas ele, naquela cruz, encerrou a era dos sacrifícios de animais. Bastou o sacrifício de um único homem, Jesus, para que o seu sangue, sendo derramado por nós naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados, nós não mais precisemos, ter que oferecer animais em sacrifício. Agora, cada vez que nós pecamos, precisamos nos arrepender de coração, pedir perdão para que o Pai nos perdoe. Embora todos os pecados da humanidade até então tivessem sido lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, o qual foi entregue, diz Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o fato de Jesus ter ressuscitado é que nos justificou, exatamente, porque é ali que ele venceu Satanás, ali que ele venceu a morte. Quando Satanás estava lá comemorando que Jesus havia realmente morrido, eis que ele, após o terceiro dia, ressurge dentre os mortos, e esta é a nossa vitória, esta é a vitória da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5:18, continuando o nosso passeio pela Bíblia: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Ele está falando aqui que através de Adão, o pecado de Adão e Eva, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Ali nós somos condenados, a humanidade a partir dali passou a ser pecadora, fomos condenados. Mas ele diz, por um só ato de justiça, aí veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Estávamos mortos nos nossos pecados, mas a graça nos alcançou e por Cristo nós temos acesso à vida eterna. Aleluia! Romanos capítulo 5, versos do 1 ao 2. Ainda em Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Lindo isso, Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós vivemos pela fé em Cristo, de que nós, se a nossa vida inteira crermos no Senhor Jesus e obedecermos as palavras do Senhor Jesus, nós teremos com Cristo a vida após a morte, a vida eterna. E aí ele diz que nós gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que é essa esperança da glória de Deus? É que quando terminar a minha caminhada nesse deserto da vida aqui na terra, eu sigo para a glória de Deus, por ter crido no Senhor Jesus. Aleluia! 1 Pedro capítulo 4, verso 18, continuamos o passeio pela Bíblia. 1 Pedro 4, 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo. Olha que palavra aqui, hein? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Quando eu li este versículo, irmãos, eu tive assim um impacto, porque ele deixa muito claro, um versículo curto, mas ele deixa muito claro que nós somos salvos com dificuldade. Temos que crer em Jesus, obedecer a Jesus. Há uma cruz para carregar. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A dificuldade está, a gente conseguir negar a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. Está aí, cada dia a gente, eu não aguento mais, eu não quero mais saber disso, eu não estou aguentando mais essa vida, eu não estou aguentando mais o peso dessa cruz que eu carrego.
Ora é uma coisa, ora é outra, ora é um parente que adoece, ora é um filho que dá trabalho, ora é o desentendimento com o irmão, ora é o desemprego, ora é tantas coisas. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Por isso que é com dificuldade que o justo é salvo, porque ele, para crer no Senhor Jesus, ter um novo nascimento, ele precisa negar a si mesmo, não tem outro caminho. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus, que coisa linda, graças a Deus. Romanos capítulo 9, verso 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Aleluia! Efésios capítulo 2, versos de 11 ao 13, continuando, passei pela Bíblia. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. No verso 13 ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia! O que Paulo está falando aqui aos Efésios? Ele está se dirigindo aos gentios. Quem são os gentios? São aqueles que somos nós, né? Que não fazemos parte do povo de Israel. Todos nós que não somos do povo de Israel, somos os outros, somos os gentios. Os gentios não eram inicialmente alcançados, porque Israel era o povo escolhido. Através de Israel é que o evangelho deveria ser levado a todos os povos. Todavia, Israel não quis cumprir com este desígnio do Senhor, negou-se, principalmente porque era um povo rebelde e também porque eles não acreditam até hoje que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Então, por conta disso, aí inverteu. Não é mais o povo de Israel que vai levar o evangelho ao povo. O evangelho agora, pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz do Calvário, ele alcança a todos os gentios, a todas aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus. Nós temos acesso à vida eterna através de Cristo. Então ele está fazendo aqui em Efésios 2 o comparativo dos gentios que antes eram chamados incircuncisos, né? Por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Ou seja, o povo de Israel havia uma marca neles que era a questão da circuncisão. Era o corte que era feito no membro masculino, em que tirava a pele do prepúcio. Isso era cortado com um estilete, uma espécie de estilete muito afiado, e esta marca era feita por mãos humanas. Bom, eles se vangloriavam de serem circuncisados por mãos humanas. A circuncisão que era feita no povo de Israel é que os identificava, era o sinal de que eles eram um povo de Deus. Mas após Jesus, isso fazia parte da lei, a circuncisão. A circuncisão agora que nós fazemos não é mais uma circuncisão, louvado seja o nome do Senhor, feita por mãos humanas. A circuncisão, ela é feita no nosso coração, é a cura interior que é promovida, é esse o sinal que nós cristãos carregamos em nós, a presença de Cristo em nossa vida. Aleluia! Então este é o nosso sinal, isso é que nos diferencia dos demais. Agora eu pergunto, será que nós estamos realmente deixando que o mundo perceba o sinal de Cristo em nós, através do que nós falamos e através do que nós vivemos? Este é o sinal do cristão. Cristo está em você, né? Nós não somos mais circuncisados pela mão humana,
é a mão divina que processa essa circuncisão no nosso coração. É a limpeza, glória a Deus. Romanos capítulo 4, verso 25, continuando o passeio pela Bíblia, diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e confirma aqui, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Já falamos sobre isso. Vamos ver o contexto lá de Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 53, versículo 4. Certamente, isso, irmãos, foi escrito 700 anos aproximadamente antes de Cristo. Olha só como o texto de Isaías, escrito 700 anos antes de Cristo, como ele era tremendamente profético, como ele é atual. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em Isaías 53, 12, mais adiante ele diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fica muito claro que o que Cristo levou sobre si, que muita gente que anda pregando por aí fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e por isso o crente não fica mais doente. Se tiver doente é porque está em pecado. Isso é mentira de Satanás, vem direto do inferno para confundir a cabeça das pessoas, viu? As enfermidades que Cristo levou sobre si são as enfermidades da nossa alma, são as enfermidades do pecado. Foi isso que ele levou, e as pessoas estão distorcendo, confundindo. Eu tenho encontrado dezenas de pessoas que hoje estão confusas com esse tipo de pregação. As pessoas já não sabem mais se são crentes, se não são, se o que é que vai fazer, que palavra que está sendo pregada que é a verdadeira. Dá trabalho para desfazer o engano do inimigo. Então esse negócio, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, então por isso nós não podemos ficar mais doentes, é mentira do cão. Porque se a doença vai te aproximar de Cristo, aleluia, que venha sobre mim a doença, Senhor, sem medo de estar dizendo uma heresia. Se ela vai me aproximar ainda mais do meu Senhor, que venha a enfermidade, se ela for um instrumento para me aproximar mais do Senhor. Muitas vezes a pessoa diz: eu não aceito esta enfermidade. Irmão, vamos pensar direitinho. É claro que nós não devemos nos conformar assim com as coisas, mas quem somos nós para irmos discutir os desígnios de Deus? Ele é soberano, ele é que sabe se aquela enfermidade que nos atingiu pode ter sido uma seta, mas foi por permissão do Senhor. O Senhor permite tudo, nem um fio sequer de cabelo cai da nossa cabeça. Se não for pela permissão do Senhor, o Senhor está no controle, ele manda em tudo, ele sabe de tudo. Então o homem fica inventando moda aí com ventos de doutrina para querer confundir a cabeça das pessoas, e aos pouquinhos vai desviando elas, fica criando atalhos para o reino de Deus. Não tem atalho no reino de Deus, não. É uma estrada longa, comprida, estreita, e a porta é estreita e tem que passar ajoelhado por ela. Por isso que ela é baixa também. Cuidado com ventos de doutrina para não te afastar nos últimos tempos agora, porque se você bobear, até os eleitos podem ser desviados, podem ser enganados. Provérbios 17, verso 15: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Parece meio confuso, vamos pensar melhor sobre esse provérbio. O que justifica o perverso, o que é que justifica o perverso? O pecado. Ele é perverso porque ele está em pecado. Então, o que justifica o perverso, para ele ser perverso, é o pecado, é andar no erro. E o que condena o justo, o que é que condena o justo? É o pecado, é andar errado também. Então, tanto o justo quanto o perverso, se andar em pecado, é tudo perverso, está tudo cometendo abominação perante o Senhor.
ele diz: abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro. O justo é justo, não tem meio justo não. Ou você é ou você não é, ou você está com Cristo ou você não está. Ezequiel capítulo 33 verso 18 diz: desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Irmãos, aqui é um negócio meio pesado, né? Porque entra aquela eterna discussão: perde ou não perde salvação? Existem tendências que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem outras tendências que dizem que não, que pode perder a salvação. Isso daria um belo debate aqui no Momentos com Jesus. Mas olha, se a gente lê este versículo aqui, irmão, eu estou colocando isso para você pensar. As pessoas têm preguiça muitas vezes de pensar. A gente está pregando, às vezes a pessoa tem preguiça de abrir a Bíblia, de acompanhar. Então pensa bem, será que uma vez salvo, salvo para sempre, ou a gente pode perder a salvação? Por este versículo aqui, qual seria a sua opinião? Ezequiel 33 verso 18, ouça bem: desviando-se o justo da sua justiça, então ele estava na justiça, por isso ele era justo, mas se desviou, não voltou, e praticando iniquidade, e não se arrependendo, continuar a praticar, o provérbio aqui diz que morrerá nela, morrerá na iniquidade. Então, uma vez salvo, salvo para sempre? Hein? Que pergunta é essa, hein? Abacuque, capítulo 2, versículo 4: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Está vendo? O soberbo como é? A alma não é reta no soberbo, ela anda por caminhos bem estranhos, né? Caminhos contorcidos. Mas ele diz: o justo viverá pela sua fé. Porque quem vive pela fé, irmão, pode estar caindo o mundo na sua volta, pode estar quebrando pau, pode estar arrebentando, que arrebentar, o justo continua. Hoje eu falei com uma irmã pela manhã, que ela está, pelos olhos humanos, ela deveria estar prostrada. 3 filhos presos, os 3 filhos que ela tem estão presos, acusados injustamente, segundo ela, por um crime que eles não cometeram, estão na prisão. Os advogados estão pedindo dinheiros, quantias absurdas para aquela mulher que vive de uma barraquinha na frente de sua casa vendendo confeito. 1.200, 600, 1.200 de novo, para soltar os filhos dela. Se a gente fosse analisar pelos olhos naturais, essa mulher já deveria ter se entregado. Mas eu conversei com ela, e ela, no alto da tribulação que ela está, ali eu vi o que é: o justo vive pela fé. Ali eu vi. A gente precisa conversar, visitar as pessoas, porque a gente às vezes vai dar uma palavra para a pessoa, e é a pessoa que nos dá a palavra. É desse jeito, aleluia. O justo vive pela fé, porque quem realmente começa a andar pela fé e começa a ter experiência com Jesus, sabe que Jesus, ele não falha. Jesus, ele não te deixa esperar. Se você esperar algum tempo, é porque, faça uma reflexão, ele está precisando, você está precisando, na verdade, de ajustar a sua vida. Essa demora certamente é para que você pare e pense: onde é que eu preciso mudar a minha vida? O que é que Jesus está querendo me dizer com essa enfermidade? Jesus permitiu isso, o que é que ele está querendo dizer para mim? Onde é que eu posso mudar? Eu conversava com essa irmãzinha hoje, e ela não, em nenhum momento ela expressou assim estar irritada ou magoada com o Senhor Jesus. Ela está suportando essa aflição, e ela entendeu o seguinte, que a aflição, na verdade, de estar com 3 filhos presos, ela entendeu que a aflição dela não é nem de perto a aflição que os filhos estão passando lá na cadeia. E foi falar com eles, e eles disseram: mamãe, a gente reconhece, mamãe, estamos reconhecendo que a vida inteira a senhora pregou a Bíblia para nós, a vida inteira a senhora mostrou um caminho para a gente seguir, e a gente não quis seguir os seus conselhos, e nós estamos aqui hoje, mamãe,
porque Deus está querendo falar com a gente, nos mostrar que a gente estava no caminho errado. Aleluia! Se é preciso, colocou na prisão. Chama pelo amor. A mãe a vida inteira cheia de amor, pregando para aqueles filhos desde pequeno, porque ela é um exemplo realmente de mulher cristã. Ela pregando desde pequeno para eles, com amor. Eles não quiseram ouvir. É o que se diz. Estão sendo chamados agora pela dor, lá naquela prisão. Irmãos, a gente aprende tanto conversando com quem tem mais experiência com Jesus. Provérbios 14:32. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Aleluia. O justo, o perverso, pela sua malícia é derrubado. Ele acaba caindo na sua própria teia. Mas o justo verdadeiro, justo mesmo morrendo, tem esperança, porque a esperança vai com ele de uma vida com Cristo lá na Nova Jerusalém celestial, na glória de Deus. Essa é a esperança que nós precisamos alimentar em nosso coração, mantermos uma vida justa diante do Senhor, na certeza de que, na esperança de que um dia, quando para lá formos chamados, Ele estará nos esperando, com os braços abertos, sorridente e dizendo: vinde, benditos de meu Pai, venha, entre no gozo do que eu preparei para vós. Senta aqui comigo no meu trono. Oh, glória a Deus! Para terminar o passeio pela Bíblia de hoje, Romanos capítulo 5, versos 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só, que coisa impressionante. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Vamos ver o que Paulo diz aos Romanos. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Irmãos, é nas próprias tribulações, viu? Não é para se gloriar nas tribulações do seu irmão, não, porque aí você está sendo perverso. Você está olhando, está vendo, ele está pagando, bem feito. Você ficar se gloriando nas tribulações do seu irmão não é certo. Agora, devemos nos gloriar, sim, nas nossas próprias tribulações. Eu que a irmãzinha, a senhora que eu falei hoje de manhã, eu contei aqui, ela estava se gloriando nas próprias tribulações. Eu disse: irmão Edson, eu sinto, irmão Edson, que isso é a forma que Deus encontrou de salvar meus filhos. Levou eles para o fundo de uma cela. Então ela se gloriando, e eu agradeço a Deus por isso. Já pensou, irmão? A pessoa agradecer a Deus porque colocou os filhos na prisão? Quantos não saem aí xingando Deus, esculhambando? Mas isso aí tem que ter olhos e ouvidos espirituais abertos, irmão. Não é qualquer um não que consegue entender isso. E Paulo diz: também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amém? Se a tribulação produz perseverança, ela não desiste, ela continua confiando em Deus, sabendo que mais dia, menos dia, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar o quadro. Então, continua perseverando, não desista, não desista, não desista. A tribulação continua, persevera, luta, não se entrega, não desista. E porque ele diz que a perseverança produz, sabe o que? Experiência, aleluia. Porque quando você está perseverando durante a caminhada no deserto, é que você vai descobrir que Deus faz sair água da rocha. Você vai descobrir que o maná cai todo dia do céu. Você vai descobrir que vem codorna. Você vai descobrir que é lá no deserto que Deus te guia com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E você então, pela tua perseverança no meio da tribulação, passa a ter experiências com Deus, experiências pessoais, que você vai identificar: eu já passei por isso antes, e daquela vez Deus foi comigo, Deus me ajudou, Ele agiu, Ele resolveu, por isso eu tenho experiência e eu não vou desistir, eu vou continuar perseverando em nome de Jesus. E Paulo diz que a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Quem passa pela tribulação e tem perseverança para não desistir de lutar,
acaba tendo experiências com Deus, aleluia, e nessas experiências ele tem a esperança de que Deus é Deus, que Deus é fiel. Agindo eu, quem impedirá? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível ao que crê, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter esperança de que Deus, em dado momento, quando chegar a hora certa, Ele se levanta do trono e diz: basta, chega de tribulação na vida dele, na vida de você que está me ouvindo, que está ouvindo com atenção, que está glorificando o nome do Senhor, que está entendendo essa mensagem, aleluia. Esperança é essa marca do cristão. O mundo está desabando na minha volta, está desabando na sua volta, mas se você está com Jesus, Jesus está no teu barco, você não olha para a tempestade, você olha para Jesus, porque Jesus, se está no teu barco, a um gesto dele, o mar se acalma e cessam os ventos na tua vida, aleluia. E Paulo termina dizendo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esperança não confunde. Crente verdadeiro não perde nunca a esperança, pode ser a tribulação que for. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Deus, né? O amor de Deus é derramado em seu coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Obrigado pela sua companhia no passeio pela Bíblia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e a mim também.